A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu, neste dia, tenho uma palavra, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e do versículo 8 e o versículo 9. Mas antes de ler e comentarmos um pouquinho, eu quero pedir que você, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, se inscreva no canal e convide outros irmãos para se inscrever também, para que sejam abençoados com a pregação da palavra. Vamos então à pregação. Então a palavra diz assim: portanto, não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Meus irmãos, aqui nós queremos focalizar uma parte, o problema da perseguição, o problema de se envergonhar de ser cristão. Paulo estava prisioneiro em Roma. E o cristianismo não era como é hoje, no nosso chamado mundo ocidental. A religião que predomina é o cristianismo. Então, em termos de ser cristão, ninguém fica envergonhado. Mas naqueles dias, dizer que era cristão era algo tremendo, porque eles acusavam nossos irmãos de muita coisa, não aceitavam que Jesus tinha ressuscitado, nem aceitavam que Jesus tinha morrido, por aí afora. Mas hoje as coisas mudaram um pouco, então Paulo está dizendo para Timóteo: não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor. Mas vamos trazer agora para os dias de hoje, meus irmãos. Muitos dos nossos irmãos e as nossas irmãs, às vezes, ainda sente-se constrangido para dizer que é crente. Tem determinados momentos, determinado lugar, que as pessoas procuram ridicular a pessoa que é crente. Mas Paulo diz: não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor. Qual foi o testemunho de Jesus? Ser crucificado. Em outras palavras, ô Timóteo, não tem vergonha de anunciar que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado, foi levado à cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Não tem vergonha. Meus irmãos, em alguns lugares, ser crente é motivo de honra. Hoje em dia nós estamos vendo, eu não sei se é uma boa coisa ou se é ruim, mas as igrejas evangélicas, elas estão assim, bem amparadas no sentido, inclusive parece na mídia, e o presidente está dando muito apoio também, e até dizer que é pastor, é crente, até certo ponto é bom. Mas aqui nós temos uma palavra: não tem vergonha, mas participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqueles, meus irmãos, que querem viver piamente sofrerão perseguição. Mesmo numa época que o evangelho assim é até aceito, mas o mundo, de modo geral, ele quer o evangelho light, que a pessoa diga que é crente e participe de muitas coisas deles, do mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele não pode participar daquelas coisas do mundo que é contra a vontade do Senhor, vai de encontro a um plano de santidade. E diz a palavra que ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Ele nos chamou e nos salvou para uma santa vocação. Não segundo as nossas boas obras, meus irmãos, mas foi segundo o seu próprio propósito, pela graça
que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século, meus irmãos. Aqui nós temos uma palavra muito importante. Parece, dá-nos a entender, porque a igreja também era aquele mistério que estava escondido em Deus, foi revelado agora, e aqui não está falando algo tão poderoso, a graça que nos foi dada em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo Jesus, a graça que nos é dada, e diz a palavra, antes dos tempos dos séculos. Às vezes nós lemos em teologia, que dentro de um propósito, o tempo começou a ser criado quando Deus começou a criar certas coisas. Então começou a surgir o tempo, que a palavra também fala o tempo do século, ou o tempo dos homens. Em outras palavras, Deus que é onisciente, que conhece o presente, passado e futuro, que está acima da eternidade, porque Ele é eterno. Ele havia determinado, antes dos tempos dos séculos, que pessoas, e entre essas pessoas está você que me ouve, estou eu que te prego a palavra, seria salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nesta santa vocação, para servir o Senhor com alegria, para uma esperança eterna, uma cidade no céu, um reino eterno. E meu irmão, minha irmã, você foi convidado para isso, você foi chamado para isso, você foi salvo para isso. Então, vale a pena não negar o Senhor Jesus Cristo, crer, aceitar. E como disse Paulo para Timóteo, não tem vergonha do testemunho de Jesus. Não, não podemos nos envergonhar. É Ele que nos deu vida, nos deu graça. Graças a Deus por isso. Eu vou terminando. Que, Senhor, abençoa todo o teu servo, abençoa as tuas servas. Senhor, dá tua graça, dá ousadia, dá coragem, Senhor, para aquele que sofre perseguição, passar a perseguição de cabeça erguida, pois somos vencedores no teu nome. Pai eterno, isso eu peço em nome de Jesus.